Uma boa noite para todos. Jesus nos abençoe, que a paz de Deus esteja nos envolvendo, nos preenchendo a alma, né? E que possamos efetivamente, nesta noite, absorver, assimilar aquilo que seja fundamental na sua necessidade do dia de hoje, no aprendizado dessa mensagem divina. Bem, as nossas considerações de hoje, elas estão direcionadas a uma situação bastante atual. Há cerca de 2 anos, todo mundo vem enfrentando o drama de uma pandemia, que a cada momento tem se apresentado como uma incógnita em relação ao momento seguinte. O nosso dia de hoje não nos dá a segurança de imaginar, de pensar como será o dia de amanhã. E, paralelo a isso, né, todos os outros dramas da humanidade, as enfermidades, continuam acontecendo. Elas não foram resolvidas. As crises sociais, econômicas, políticas, todas elas, os estados de guerra. Para nós, aqui no Brasil, nas últimas semanas, além dessa pandemia, nós temos vivenciado uma experiência a mais, que são essas chuvas, em alguns momentos chuvas torrenciais, e que têm atingido várias regiões do nosso país. Mas, particularmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e mais especialmente ainda na cidade de Petrópolis, essas chuvas assim torrenciais, trazendo efeitos devastadores que lá têm ocorrido e resultando em desabamentos, desmoronamentos, enchentes, tudo isso sendo causa de sofrimentos desmedidos para um sem número de famílias que estão vivenciando o drama de entes queridos passando por processo do desencarne. Outros tantos desaparecidos, né? E a cada vez que um desses desaparecidos é encontrado o corpo, vai para aumentar o número dos mortos. E tantos mais, os que se encontram hospitalizados, todos na experiência dos traumas físicos e dos traumas psíquicos resultantes dessa situação. E o que acontece? Uma situação como essa, ela faz aflorar os questionamentos, os porquês, os paraquês, o que fazer, como lidar com isso, o que virá depois. É uma dificuldade de organizar essa situação mentalmente para aqueles que estão envolvidos diretamente na tragédia. Isso é uma realidade. Mas não podemos simplesmente, ao imaginar isso é tanto sofrimento, ignorar, deixar passar, não. Vamos pensar em outra coisa. A gente tem que olhar para isso de frente, até para aprender a lidar, para poder buscar a compreensão do porquê que isso acontece, com que finalidade toda essa tragédia acomete uma determinada região do mundo. Mesmo nós, que já transitamos nos campos dos esclarecimentos e das consolações que nos oferece a doutrina espírita, nós não nos encontramos isentos desses sentimentos questionadores, sentimentos angustiantes. Não, todos nós estamos sujeitos. Aí podemos pensar, se a doutrina espírita é amor, é misericórdia, é compaixão, piedade, tudo isso. Então, como lidar com situações que são capazes de nos fazer duvidar de tudo mesmo? Então, no momento atual,
experimentando todas essas aflições, nós podemos ser levados a questionamentos sobre fé, questionamentos sobre bondade, sobre misericórdia, e tantas vezes dirigimos esses questionamentos a quem? A Deus. E para tantas das pessoas que dirigem a Deus esse questionamento, para tantas, parece que ele não responde. É uma realidade prática pela situação angustiante. Todos querem resposta. Então, a finalidade dessas nossas reflexões na noite de hoje é buscar uma organização do pensamento, né, sem estar desprovido do sentimento, claro, e uma reflexão que seja amparada em duas mensagens de benfeitores espirituais, benfeitores zelosos de nossa educação sobre os mecanismos que regem as existências. Quem? Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, e Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E também sobre essas questões, é claro, nós temos ainda o suporte que nos oferecem as obras da codificação kardeciana. E a elas também devemos recorrer. Então, nós vamos começar focando na mensagem do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Essa mensagem tem o título Desencarnações Coletivas, e ela se encontra no livro Chico Xavier Pede Licença. E ela vem como resposta a uma pergunta que lhe foi endereçada em reunião pública realizada na cidade de Uberaba, Minas Gerais, em 23 de fevereiro de 1972. Olha, atente a data, 23 de fevereiro de 1972. São exatamente 50 anos gravados. E essa questão foi assim formulada ao Emmanuel, né, através do Chico Xavier. A pergunta dizia: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Aí, no caso, né, essa pergunta ela se apresenta de uma forma específica, né, a pessoas enclausuradas, presas num determinado ambiente, submetidas a grandes incêndios. Mas é claro que nós também podemos formular essa pergunta de forma identificada com a natureza da calamidade atual, representada aí por essas chuvas torrenciais, alagamentos, desmoronamentos, que as pessoas também ficam presas em suas casas, e quantas casas foram soterradas com as famílias dentro, né? As pessoas não puderam sair, presas nos veículos que foram arrastados pelas correntezas, seus locais de trabalho. Então, essa pergunta cabe também para o momento seguinte. E Emmanuel, em sua resposta, ele nos diz o seguinte, vamos ver a primeira parte da resposta de Emmanuel. Ele nos diz assim, ó: sendo Deus a bondade infinita, né? Essa é a pergunta, tá? Vou repetir para ficarmos bem localizados com a resposta. A pergunta é: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte ativa de tantas pessoas enclausuradas, indefesas, como no caso dos grandes incêndios? Aí Emmanuel responde assim: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual,
conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então, o que é que Emmanuel está nos apresentando aí? Ele está nos apresentando, assim, de imediato, o pensamento perfeitamente lógico de que, se reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita, e sendo nós, seus filhos, criados à sua imagem, não é assim que consta? Então, estão em nós também esses atributos. Qual é o atributo? É o perfeito amor e a justiça perfeita. Estão em nós. Ainda num potencial latente, porque nós estamos ainda em vias de aperfeiçoamento, ainda estamos evoluindo. Então, esses atributos estão em nós numa condição latente. Mas esse senso de justiça perfeita, que ainda que não possamos expressar de uma forma explícita, de uma forma plena, ele está registrado em nossa consciência. E num momento oportuno em que seja necessário, isso nos tornará, a cada um de nós, o julgador de si próprio. Daí, como nos ensina Emmanuel, quando desencarnamos, após determinado período no mundo material, e aqui no mundo material que temos as oportunidades das provas ou de cumprir algumas expiações, se aprontamos ou não, é uma responsabilidade nossa. Mas, quando desencarnamos, é lá, no plano espiritual, que acontece o tal julgamento. E é um auto-julgamento. Na verdade, é um auto-julgamento. É lá que se processa. À medida que nós vamos progressivamente nos tornando mais conscientes de nossa necessária evolução, aí reconhecemos como imprescindível nova experiência reencarnatória, uma nova experiência que nos ofereça condições capazes de nos permitir o reajuste e os devidos resgates dos erros e equívocos cometidos previamente. Então, somos nós próprios os nossos julgadores, através de nossa consciência. Nós é que somos. E nessas ocasiões, lá no plano espiritual, quando todo esse processo está acontecendo, nós pedimos a oportunidade de novas provas, e provas tantas vezes dolorosas mesmo. E lá nós temos outra compreensão. E dentre essas provas, as experiências das desencarnações coletivas, compartilhando, então, com tantos outros companheiros, tal experiência, né, dessas provas assim tão impactantes, junto àqueles que certamente trazem consigo, como nós, a necessidade de provas de semelhante natureza. Então, não se trata de castigo, não se trata de punição de Deus. É a nossa própria consciência no esforço para o retorno ao equilíbrio universal. E a natureza sempre vai tender ao equilíbrio. É a nossa consciência que nos julga e que nos propõe tal e qual prova, que nesse caso aí também se apresenta como uma oportunidade de expiação. E na sequência da resposta do Emmanuel,
né, na segunda parte de sua resposta, ele nos fala, então, de experiências em reencarnações passadas, onde já tenhamos atuado como conquistadores, como invasores, exterminando populações, destruindo cidades, extinguindo comunidades. Atuamos como promotores de guerra, motivados aí pela ganância do ouro e do poder. Atuamos como corsários, incendiários de embarcações e de cidades, e que hoje nós podemos estar nos encontrando numa mesma experiência reencarnatória atual, e aí teremos um momento traumático para todos, e nessa experiência atual, aparentemente, ainda que aqui aparentemente não se observe uma relação direta entre os envolvidos nessas experiências, nesse momento presente, mas que em vivências reencarnatórias pregressas, esses desconhecidos de hoje tenham sido parceiros, comparsas, membros de organizações responsáveis por delitos cruéis contra os próprios irmãos, filho de Deus, filho do nosso Pai Celestial. E aí, em momentos em que consciências são aclaradas pelo amor, isso há de acontecer para todos em algum momento, isso é fatal, há de chegar o momento que as consciências vão sendo iluminadas. Então, que sejam elas, as nossas consciências julgadoras, as que rogam a nova oportunidade de redenção, e, quando possível, de forma coletiva, junto aos próprios companheiros de desatino do passado. Isso como um meio de acelerar o progresso evolutivo do grupo que, em passada experiência reencarnatória, expressar uma afinidade recíproca. E se hoje são desconhecidos, mas existe essa ligação, porque a nossa continha daquela ocasião ficou lá, guardadinha, para ser cobrada no momento adequado. Ela não ficou esquecida. E como no longínquo tempo de nossa existência como seres espirituais, as nossas experiências reencarnatórias têm sido múltiplas, incontáveis. Nem sempre nós estaremos participando em um determinado tempo reencarnatório de um mesmo grupo, do qual já fizemos parte numa experiência passada. Mas aquelas contas que têm que ser quitadas vão chegar à frente, olha, está na hora. E o que acontece? Os eventos propostos pelas leis maiores, eles cuidarão para que, no momento adequado, nos reencontremos na quitação de débitos assumidos de forma compartilhada. Então, assumimos os débitos de forma compartilhada, vamos quitá-los também assim, quando possível, pelo menos. Porque somos nós próprios os artífices do nosso destino. Isso é dito e repetido. E se hoje as provações atentam serem merecidas e merecidas para tantos que assim perecem, né? Que, fulano, cicrano, beltrano, são pessoas boas, eram pessoas boas, bondosas, cristãos, pais de família, responsáveis. Mas vamos pensar, olha, somente com a compreensão e aceitação da doutrina das vidas sucessivas, da realidade da reencarnação, é que essas provações, esses resgates aparentemente cruéis no momento presente, eles podem ser explicáveis. E esse é o nosso atual passo evolutivo, que está nos conduzindo a tais provas. Um passo que não está começando exatamente agora, não.
Começou um pouquinho antes da atual reencarnação. E aí nós vamos aprendendo a lógica da relação entre plantio e colheita. Então, na sequência da mensagem, Emmanuel nos diz assim, ó, criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa segurança. É por este motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Aqui, o que está nos dizendo Emmanuel. Aqui ele está nos trazendo mais um ensinamento. Vamos prestar atenção, olha. Nós podemos olhar para o sentimento de culpa, e tantas vezes experimentamos, com mais amorosidade. A gente pode deduzir isso desse ensinamento do Emmanuel. Como? Se nós buscarmos compreender que esse sentimento ele está aí como parte do mecanismo que nos conduz nos passos evolutivos. De que forma? Ora, ao desenvolvermos em nós a culpa, se estivermos devidamente instruídos para não nos deixarmos afogar nesse sentimento que, por vezes, apresenta-se profundamente depressivo e outras vezes tremendamente cruel, né? Doloroso. E é a partir dele que nós podemos nos dispor ao processo de redenção, de reajuste, buscando os meios de resgate. E aí nós estaremos, em última instância, indo ao encontro dos meios de cura, daquelas chagas, das feridas mais profundas de nossas almas. Porque é esse sentimento de culpa que desencadeia esse processo, essa caminhada em busca do reajuste, em busca do resgate. Mas precisamos compreender isso. Daí a necessidade do estudo das leis maiores que regem a vida em sua grandiosidade. E é isso que nos permitirá antever o que sejam os chamados nobres fins de nossa existência. Porque os fins de nossa existência, eles são nobres, sim. Eles são nobres porque eles representam a vontade de Deus, que é o quê? Que um dia alcancemos o grau de perfeição que nos está destinado. Então, os nossos fins são nobres. E aí, quando chega ao final desse parágrafo, Emmanuel nos diz assim, é por este motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se tira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Quando ele nos diz isso, é para compreendermos que não estamos simplesmente numa experiência de sofrimento no momento presente, para que esse sofrimento em si nos leve à evolução. Porque é assim que funciona. Não é o sofrimento em si que nos faz evoluir. Aí se torna uma ideia muito simplista. Na verdade, esse passo evolutivo, e que num determinado momento nos trouxe a condição do sofrimento, esse passo evolutivo, ele se iniciou pouco mais atrás, lá no momento precedente à atual reencarnação, no momento em que nós pedimos as provas redentoras, essas provas que hoje acontecem, que estão acontecendo, e então esse passo se completa. Começou lá, e ele se completa
quando nós cumprimos com dignidade, com resignação, com humildade, essas provas. E isso vale para o ser que desencarna nessas condições e também para os que sofrem pelo desencarne dos entes queridos. Bom, nós chegamos, então, ao último parágrafo da mensagem de Emmanuel, e aí ele nos deixa claro que todas essas considerações que ele nos trouxe até aqui, elas não se destinam a nos conduzir a atitudes de indiferença, atitudes de desconsideração perante a dor alheia, porque aí seria um entendimento bastante equivocado de que assim deve ser, porque, pura e simplesmente, trata-se do cumprimento de leis da vida. Nós vamos ver as palavras dele e entender que ele não está nos dizendo isso. Olha como ele nos diz, então. Lamentemos sem desespero. Quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma? A dor de todos eles é nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia, da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Aí, destacar essas suas palavras finais, eu faço o destaque dessas palavras, por quê? Porque ele está nos trazendo o fechamento do seu entendimento, pautado numa grande dose de sabedoria e de bondade. Quando ele diz, lamentemos, mas sem desespero, né? Lamentar é o sentimento. Desespero é uma emoção desregrada, né? Uma emoção descontrolada. Então, ele prossegue nessa citação dizendo que a misericórdia divina nos acompanha junto às ocorrências da divina justiça. Isso é um grande consolo. Ele nos diz que o sofrimento ele é reduzido ao mínimo para cada um de nós. É a bondade de Deus se manifestando, a misericórdia de Deus. Ele nos diz que aí está acontecendo a renovação de tudo para o bem. E então ele conclui que Deus nos concede sempre o melhor. Essa foi a mensagem do Emmanuel, nos falando desse aspecto, né, da desencarnações coletivas. Agora, vamos complementar essas reflexões com base na mensagem de Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, uma mensagem intitulada Calamidades, e se encontra no livro Após a Tempestade. Eu não vou fazer a leitura da mensagem, porque ela é relativamente longa, né? E o nosso tempo, naturalmente, é limitado, mas eu vou fazer os destaques de trechos que podem complementar a nossa reflexão presente. Então, nessa mensagem, Joana, logo de início, ela nos esclarece a condição do planeta Terra em seu trânsito de mundo expiatório para regenerador. E assim ela nos lembrar do que podemos encontrar na parte terceira do Livro dos Espíritos, que nos fala
das diversas leis universais, leis de Deus, né? Não dos homens. E está lá sexto, no capítulo sexto dessa parte terceira, a referência à lei de destruição. E logo na primeira questão, em que Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem, né, literalmente assim, olha, preciso é que tu se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, e tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Quer dizer, a destruição é parte do processo de evolução dos seres. É necessário para que haja essa renovação. E à medida que os seres se renovam, os seres evoluem dessa forma, significa que o planeta também vai estar acompanhando essa evolução. E como objetivo maior de todos os eventos da existência são as transformações morais que devem conduzir à elevação, à evolução da humanidade de uma forma coletiva, né? Porque a evolução é coletiva. Nós podemos encontrar lá no livro A Gênese, né, também da codificação do Kardec, nós podemos encontrar no capítulo 18, o item 12, que nos fala assim, ó, a humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual. Nós, todos nós aqui, cada um de nós, precisa apresentar o esforço próprio para a sua própria evolução moral. Mas, como consta dessa lição, a humanidade é um ser coletivo, a humanidade precisa evoluir, essa evolução há de ser coletiva, senão o planeta não evolui. Nós vamos continuar nessa fase transitória de planeta de expiação para regeneração. É preciso passar. E para que isso aconteça, a humanidade tem que ter esse grau de elevação necessário. A nossa grande dificuldade é o campo da nossa visão, né, limitada naturalmente. A partir dessa colocação, dessa necessidade de evolução da humanidade, na sequência da mensagem, Joana nos traz, ela nos fala, ainda no início, né, ela nos fala que as catástrofes diversas, os cataclismas, as revoluções geológicas, e aí estão acontecendo, são esses acontecimentos, as enchentes, as inundações, tudo isso que a gente está vivenciando. Por seus grandes impactos, elas devem ser vistas também como um convite à meditação dos homens, como um convite à sua submissão à vontade de Deus, de forma a conduzir os seres às indispensáveis transformações morais, isso alcançando o âmbito de toda a humanidade. E como eu estava dizendo, a nossa dificuldade é a limitação com que nós olhamos para essas questões. Nós vislumbramos habitualmente a vida apenas com a nossa perspectiva acanhada, limitada pelos parâmetros da vida no mundo material. Mas do ponto de vista espiritual é diferente. Do ponto de vista espiritual, é preciso considerar as razões e as finalidades aqui já citadas, por que esses eventos acontecem. Quitação de débitos, né, reajustes, oportunidades de provas, evolução, tudo isso.
né? Mas tem mais uma coisa importantíssima, é que toda a energia envolvida nesses eventos, ela alcança o saneamento de cargas psíquicas enfermiças que são encontradas na atmosfera de mundos ainda imperfeitos em muitas de suas dimensões, assim como o nosso. É um trabalho aqui, é um trabalho da natureza, zelando pela conservação da beleza e das vibrações do bem, que aqui coexistem. Porque o nosso mundo, ele não é só um mundo de tristeza, de aflição, de maldade, não. Ele é um mundo de beleza também. É um mundo onde também tem uma enorme parcela de bem acontecendo, de atitudes, de atos, de vibrações no bem acontecendo. Então, precisa ser preservado. E a natureza tem esses recursos também para isso. E como eu mencionei antes, quando falava da mensagem do Emmanuel, aqui também, a Joana de Ângeles, ela nos fala dessas catástrofes de forma que saibamos que não devemos olhá-las de forma assim indiferente. Porque verdadeiramente a dor sim, muita dor. Imagina o potencial de dor de uma família que perde 3, 4, 5, 6 membros de uma vez. É uma dor imensa. Mas essa dor está aí também como instrumento para o nosso aprendizado. Precisamos estudar para ter a percepção dessas coisas. Nessa mensagem de Joana ainda, que é uma mensagem datada de 1974, ela faz uma referência às endemias e epidemias que assolavam o nosso planeta no passado, né, trazendo seus enormes danos no plano da vida material. E naquela ocasião, quando ela trouxe a mensagem, em 1974, como há longo tempo já não acontecia alguma coisa da magnitude do que estamos vivenciando hoje, a atual pandemia, ela se referiu a isso, a essa situação, como algo superado. Até porque me parece que a grande epidemia que aconteceu, a última que se pode considerar nessa dimensão, foi a da gripe espanhola, entre 1918 e 1920, que é ali aquela epidemia que afetou 1/4 da população mundial, que não era de hoje, né? Foram os afetados, alcançados pela doença, que não tinha tratamento, foram 500 milhões de pessoas, foram 50 milhões de mortes físicas. Então, e hoje, a gente passa por algo numa dimensão maior, a população mundial aumentou. Mas a Joana se referiu como algo superado, porque até então não tinha acontecido. Mas o que acontece? Nós já entendemos isso. A vida é puro dinamismo. E uma situação aparentemente estável hoje, na dependência da ação de inumeráveis forças que agem no universo, e na dependência também do comportamento e atitudes do ser humano, que tem um poder criador e também um poder destruidor, e aqui destruição não é aquela destruição que está relacionada lá na lei universal, aqui é uma destruição, um ato de destruição projetado voluntariamente para o mal, não é? Por força dessas influências todas, muitas situações aparentemente estáveis hoje, elas podem, de um momento para o outro, se desestabilizar. Mas tudo vai estar acontecendo em consonância com o cumprimento ou não das leis universais. Que a natureza sempre vai tender a buscar o equilíbrio. E hoje aqui nós estamos, mais uma vez, né, passando por tamanha experiência aflitiva humana, e é global, né, o planeta inteiro,
se apresentando a nós como um desafio. Porque no passado, quando aconteciam as epidemias, o que se atribuía? Castigo divino, punição de Deus, as catástrofes naturais também. No tempo mais antigo, eram os deuses que castigavam. Mas hoje a gente não pode mais olhar dessa forma, claro. Hoje nós precisamos olhar como um desafio à nossa capacidade de superação. Um desafio à manifestação dos nossos sentimentos, especialmente os nossos bons sentimentos, claro. Um desafio ao nosso anseio pelo real aprendizado sobre o que seja a vontade do Pai. E é uma experiência que nos propõe perguntas sobre a atuação de nossa imprevidência, sobre a nossa invigilância e sobre as nossas responsabilidades, se estamos cumprindo nossas responsabilidades. E embora aqui agora, no momento atual, ainda nos pareça que a ocorrência de calamidades como essa ceifa a vida indiscriminadamente de justos e injustos, né? Que é assim que nós vemos, que estamos limitados ao que seja a vida aqui, enquanto estamos no plano material. Nós precisamos precisamos nos conscientizar de que, enquanto reencarnarmos num mundo que tem a natureza e o grau evolutivo do nosso, significa que temos ainda contas a ajustar. Contas a ajustar com a vida maior, contas a ajustar com nós próprios. E todos esses fenômenos, embora a sua manifestação eles estejam submetidos a diversas causas desencadeantes, eles têm uma destinação que podemos dizer que é sublime. A destinação desses fenômenos, que hoje para nós são tão dolorosos, é sublime, porque significa a purificação da criatura e do seu mundo. E conforme explicações da autora, Joana, esses fatos podem estar servindo ao reajuste, conforme suas palavras, no concerto cósmico da vida, reajuste de mentes no passado vinculadas entre si, na prática do ódio, na prática da impiedade, das paixões mais vis, e etc. E que, num atual momento, que está sendo oportuno para isso, essas mentes novamente estão sendo reunidas para o resgate coletivo, da mesma forma como coletivamente agiram nos caminhos da maldade e da insensatez. Se olharmos a história da humanidade, nós vemos uma infinidade de fatos que são desequilibrantes e desestruturadores da lei de amor, que é a maior lei, a lei de Deus. Foi essa lei que Jesus veio trazer. E esses fatos, que vêm com essa intenção de desestruturar essa lei, sobre eles, essa própria lei, que é divina, ela cobra a redenção. E o reajuste vai acontecer, sim, na dependência das circunstâncias e da natureza dos delitos. E muitas vezes através dessas provas e expiações coletivas. E alguns sobrevivem, né? Nós vemos que alguns sobrevivem. Nem todos perecem. Alguns sobrevivem diretamente, passando pela tempestade, pela tragédia. Outros, como muitos de nós aqui, nós passamos ao largo da tragédia. Então, somos testemunhas, tomamos conhecimento, mas não somos afetados diretamente. Mas para todos esses, a experiência ela atua como um chamamento ao progresso moral, um chamamento para o caminho do bem, para o despertar da solidariedade e da misericórdia. Porque nós somos seres ainda moralmente imaturos. E tantas vezes
precisamos ser sacudidos, precisamos ser impulsionados, que nos leve a esse despertar. E aí, em relação à humanidade, que também no aspecto coletivo é dessa forma, de tempos em tempos acontecem momentos que cobram urgência na massa evolutiva dessa humanidade. Daí a ocorrência desses chamados flagelos destruidores, que essa é a expressão que consta no Livro dos Espíritos. E lá na questão 737, Kardec pergunta aos espíritos que o assistem: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E responde os espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Bom, essa resposta é um pouquinho longa, não vou ler toda, porque ela prossegue detalhando a explicação. Mas é importante essa frase inicial, para fazê-la progredir mais depressa, e a frase final, que conclui, né, a resposta, que diz assim: para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É sabedoria de Deus, né? Olha, em alguns anos acontece o que levaria muitos séculos. Aí poderíamos dizer assim, mas com a sabedoria de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, por que as provas não vêm de uma forma amorosa, assim, agradável, sem esse sofrimento todo, né? Podemos pensar assim. E é certa essa alternativa, que o homem pode alcançar esse desejado progresso moral de uma forma, né, sem esse sofrimento. E essa questão, essa consideração, ela está implícita na questão seguinte do Livro dos Espíritos, a 738, quando Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E o que responde os espíritos? Respondem: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Quer dizer, é responsabilidade nossa, né? Não há dúvida. É por essa razão que Joana nos diz em sua mensagem, que ela nos diz lá num determinado parágrafo, ela nos diz assim, enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. Bom, esse tema, ele nos disponibiliza mais e mais reflexões, não há dúvida, né? Mas o nosso tempo também nos cobra um limite para a nossa explanação. Não podemos extrapolar demais. Então, nós vamos encerrar essas considerações mais simples que podemos fazer, recorrendo exatamente às palavras de Joana, no último parágrafo de sua mensagem, quando ela assim nos diz: tocados pelas dores gerais, partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante, e desde logo estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da aventura. Nós temos aí, nessas suas palavras finais, um convite, na forma de um estímulo, ao sentimento fraterno que devemos expressar, esse sentimento que, assim, nesse momento provocado, né, pelo impacto de situações como essas que estamos vivenciando. E aí, quem sabe,
a partir de então, possamos passar a ver as pequenas, inúmeras calamidades que acontecem em volta de nós no dia a dia. Obrigado pela atenção a todos, que Jesus nos abençoe, a paz de Deus esteja sobre nós, nos envolvendo, que possamos absorver a essência daquilo que precisamos de lições como essa para vivenciarmos esses momentos, às vezes, tão difíceis, tão dolorosos para tantas famílias. Uma boa noite para todos.